Boa noite, amigos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste dia para falar sobre a maternidade. E rogamos a Deus e a Jesus que nos auxilie nesse instante, para que possamos receber da espiritualidade as bênçãos de Jesus para essa reflexão. Meus amigos, amanhã comemora-se o Dia das Mães. E foi oficializado também no dia 9 de 5 de 1914. Quem instituiu o Dia das Mães foi Ana Jarves, com a proposta de distribuir cravos brancos em homenagem à sua mãe. E é uma história muito significativa, que não nos cabe agora, nesse momento, pelo tempo, relatar. Mas o tema de hoje, sobre a maternidade, nos faz pensar e refletir sobre a maternagem, que é um termo linkado à maternidade. Bem, maternidade é o laço que liga a mãe aos filhos. E essa é uma ação de pôr uma criança ao mundo, neste amor que se fala incondicional. Já o termo maternagem atualmente tem como principal significado zelar pelos filhos, de proteger, de cuidar, do amor que se coloca no toque, nos cuidados da higiene, nos cuidados para com a criança. E esse cuidado, esse significado de zelar pelos filhos, de proteger e de cuidar, foi aberto já por Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele diz para Maria de Magdala: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Aquela que se devotou aos filhos de sua carne ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Jesus também pergunta a João e a Maria, quando aos pés da cruz: mulher, este é teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Mostrando ali uma oportunidade de se estabelecer um novo papel de cuidado, de maternagem, naquela ação de Maria com João. Ele estabelece também a maternagem no cuidado ao seu esposo. Podemos dizer que ser fiel a Deus amando o teu companheiro do mundo como se fosse teu filho. O cuidado que ela deveria ter para com aquele espírito imaturo, que seria o material divino que Deus colocou nas mãos daquela mulher. Bem, então, no transcorrer do tempo, a família foi buscando e desenvolvendo papéis que passaram por várias alterações. Na Idade Média, as famílias se constituíam sem nenhuma relação afetiva entre os cônjuges. E os filhos, nesse cenário, as mulheres, figuravam apenas com pouca e mínima importância. Todos eram subordinados ao papel do marido e ao pai. A maternagem era exercida pelas mães, que delegavam as camponesas pobres, os bebês eram alimentados pelas amas de leite, e permaneciam assim em cuidados até os 8 anos. Nos séculos vindouros, com o decorrer do tempo, o desenvolvimento econômico, o capitalismo, deu a oportunidade, a responsabilidades agora para os pais. Então, houve uma diferenciação de papéis. O homem saía de casa, caberia
ao sustento da casa, enquanto a mulher os cuidados da família e dos filhos. Mas a mulher buscou o seu espaço e nesse espaço ela foi buscar a sua emancipação no ambiente profissional. Então a imagem da mulher passa a ser valorizada e essa atividade de maternidade, maternagem são repensadas. Então começa a se pensar numa disponibilidade psíquica agora, que começam a denominar que a maternagem também é amor em ação. É o ato de amar, é o ato de cuidar. Então, o gestar, amamentar, cuidar, significam a associação de papéis entre maternidade e maternagem. Ainda com o ingresso da mulher no campo de trabalho, no mercado de trabalho, essa demanda começa a favorecer que o homem precisa entrar dentro do lar para a divisão de tarefas domésticas e cuidado com os filhos. Então, se estabeleceu um outro espaço, paternagem, favorecendo esse novo olhar para o cuidado, para a dinâmica familiar. Novo avanço no pensamento do homem cognitivo. A medicina reprodutiva favoreceu novas formas de procriação, rompendo agora o determinismo biológico. As famílias também começaram a se constituir homoafetivas, no desejo, então, de constituir uma família, podiam adotar crianças ou filhos biológicos. Mas nós vamos encontrar já em Joana de Ângeles um pensamento que nos traz essa nova forma de olhar a família, a maternidade, a maternagem e a paternagem. Joana de Ângeles nos diz, no livro Estudos Espíritas, que a família é muito mais que esse resultante genético, que esse estar junto geneticamente. É muito mais que isso. Que a família são os ideais. Aquilo que a gente planeja quando inicia uma caminhada junto. E depois vem os filhos. Aí são os sonhos, os anelos, as lutas e as árduas tarefas. São os sofrimentos, as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina. Tudo isso é oportunizado por Deus. E nesse mesmo grupo doméstico, medram, se constituem as nobres expressões de elevação espiritual na Terra. Quando se fala que o importante na família não é mais aquele resultante genético, nós podemos pensar então que os ideais que nos unem, aquilo que nós sonhamos, que projetamos para as nossas vidas, a forma como nós aspiramos aquilo que queremos para a nossa evolução espiritual, que nós objetivamos, as lutas, quer dizer, as dificuldades, as provas, as expiações, as tarefas diárias, o trabalho, os sofrimentos decorridos desta reunião de almas que se constituem como famílias para iniciar uma nova jornada aqui na Terra. E juntos, constituindo uma concessão divina, quer dizer, uma oportunidade por Deus que nos estabeleceu este momento para que
possamos favorecer a nossa elevação espiritual e junto favorecer a elevação espiritual da Terra. Então nós vemos que este momento em que estamos juntos, em família, diante da maternidade ou diante da maternagem e da paternagem ou paternidade, podemos pensar que houve ali um encontro favorecido para que neste âmbito familiar possamos trazer a este momento a necessidade de nos olharmos como irmãos de caminhada. Na pergunta 890 do Livro dos Espíritos, diz que este amor materno, se é apenas um instinto, ou é comum aos homens e aos animais? A resposta é: a natureza deu à mãe o amor aos seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, se limita às necessidades materiais, quando o animal já tem a sobrevivência para cuidar de si, a mãe se desliga da sua cria. Mas no homem, persiste por uma vida inteira e comporta um devotamento, uma abnegação, que são virtudes que sobrevive e acompanha o filho até o além-túmulo. Certamente, termina os Espíritos a Kardec: bem vedes que há nele coisa bem diversa do que há no amor animal. Esse amor que nos uniu em família, esse amor materno, ele sobrevive certamente ao mundo carnal que nos uniu nessa oportunidade. Quando nós estamos diante destas nossas crianças, que nós não sabemos que espírito é aquele que foi destinado a nós para dividir conosco o espaço do lar, na pergunta 385, na resposta que os Espíritos dão a Kardec, diz: não sabeis o que elas são, aos nossos filhos, às nossas crianças, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição que lhe tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a um outro. De onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que lhes possam imputar, não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Por isso que nós olhamos para os nossos bebês e nos apaixonamos. Nós não sabemos quem aqueles espíritos foram para nós em existências passadas. Quais foram as experiências que nós partilhamos juntos? Quais foram a dinâmica que nós nos oportunizamos para que nessa vida mantivéssemos esse compromisso importante, que é assumir essa oportunidade perante as leis divinas, porque somos co-criadores, oferecendo então àquele espírito, nessa nova encarnação, uma oportunidade de evoluir. Então, cabendo a todos nós, mães, pais, o amparo para que todos nós possamos crescer neste novo aprendizado. Então, reunidos
nesta mesma oportunidade, podemos certamente sair daqui com passos alcançados na escala evolutiva, se soubermos aproveitar o tempo que nos foi destinado. E ainda, no Livro dos Espíritos, na 821, pergunta Kardec aos espíritos: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão tão grande importância quanto as desferidas ao homem? Sim, maior até, pois é ela que lhe dá as primeiras noções de vida. Então, por isso que a mulher é tão importante na caminhada das suas crianças. É ela que gesta, é ela que amamenta, é ela que dá os primeiros cuidados. É ela que cuida. Então, as primeiras noções de vida, é ela que dá. Dá a conhecer Deus, nosso Pai, Criador de tudo, que nos criou simples e ignorantes, para conquistar a nossa evolução espiritual. Deus, nosso Pai, criou a todos nós para nos amarmos como irmãos, oportunizar a noção de vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A buscar em Jesus o caminho, o exemplo, para ser seguido. As primeiras noções de vida que podemos conversar com Deus, nosso Pai, através da oração e sermos gratos pela vida que nos cerca, pelo sol, pelo mar, pela terra, pelo ar, por tudo que desfrutamos. Sermos gratos e cuidarmos do nosso corpo, cuidar da criação, cuidar do mundo, do ambiente, dos animais, das pessoas. Dar as noções de vida, dizendo de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Dar a noção que nós somos livres para conquistar com liberdade, a nossa felicidade. Dar a noção de vida que tudo depende das nossas escolhas. E que todos merecem o respeito que eu quero receber. Dar ao outro aquilo que eu quero para mim. Favorecer estas noções para que os nossos filhos possam, com equilíbrio, buscar a felicidade. No livro Sexo e Obsessão, tem um parágrafo que diz que enquanto houver mães no mundo, o amor do nosso Pai estará refletido nos atos de extrema abnegação e renúncia. Fala-nos aqui que as mães que amam renunciam ao esplendor das regiões felizes para descer ao vale da amargura, a fim de oferecer os braços protetores ao filho. São as mães que são incapazes de ser felizes quando veem os seus filhos na imaturidade espiritual pela loucura da própria insensatez e não se permitem a ascensão plenificadora. Impossível amar e ver os seus filhos ainda buscando o seu autoencontro. Quando nós
desenvolvermos o verdadeiro amor como missão sublime que Deus nos dá naquele esforço, muitas vezes, de autoiluminação, esquecendo-nos de nós para pensar no outro, favorecendo o outro uma nova realidade daquilo que o trouxe até aqui, a este mundo de provas e expiações. Quando nós entendermos o real papel que nos trouxe até esta terra, como mães, quando nós entendermos a nossa realidade, a força que nos é dada para resistir, muitas vezes, ao mal que bate à nossa porta, a resistir com energia, combatendo o que é errado. Cecília Rocha nos diz que a educação nos favorece esta força que nos faz distinguir aquilo que é falso e o que é certo, a valorizar os bens espirituais aos bens terrenos. Que a educação nos favorece um olhar diferente para a realidade material e para a realidade espiritual que todos nós vamos retornar um dia. E que nós podemos e devemos passar isso aos nossos filhos. Tal é os fins da destinação humana. Enquanto nós, no nosso processo de crescimento espiritual, muitas vezes pensamos que fracassamos, que não fomos capazes de favorecer ao outro, às nossas crianças, os nossos adolescentes, os filhos que nos foram destinados para educar. Muitas vezes nós pensamos e nos sentimos despreparados para tal mister, tal a importância que é favorecer o outro, o crescimento espiritual, porque também nós somos endividados com a nossa própria consciência. Manuel Filomeno de Miranda nos diz no Reencontro com a Vida que nunca ocorre fracasso no crescimento espiritual. Os erros, os caminhos equivocados podem ser substituídos por outras expressões, por caminhos mal sucedidos, que onde nós percorremos caminhos que não são bem sucedidos, que possam ser olhados como bênçãos educativas para que possamos, em outra oportunidade, não incorrermos nos mesmos padrões errôneos do comportamento que nos levou àquelas experiências. Então, quando nós olharmos para trás e vermos que o nosso comportamento lá atrás foi totalmente equivocado e que nós não podemos voltar no tempo, que nós possamos olhar com perdão para nós mesmos, auto-perdão, e dizer que naquele momento nós não tínhamos a compreensão que temos hoje. E que certamente hoje nós faríamos diferente. Então, se auto-perdoar, trabalhar o seu emocional para novas experiências, para novas oportunidades. Nós não sabemos quem elas são, como diz lá na questão 385. Pouco nós nos conhecemos. E mesmo assim, nós, com as nossas parcas possibilidades enquanto espíritos ainda comprometidos com a nossa própria consciência,
Deus nos dá a oportunidade de co-criadoras. Nos dá a oportunidade de trazer nos braços um espírito, filho de Deus, num certo grau evolutivo, para viver conosco experiências e que nós, com essa responsabilidade, entregar a Deus melhor do que recebemos. Quando, na nossa caminhada, se oportunizar esse encontro difícil, como nos fala Joana, lá no início da nossa reflexão, que são os sonhos, que são as dificuldades, que nós possamos entender que tudo está diante das nossas possibilidades evolutivas. Caminhando para o nosso encerramento, nós trouxemos estas palavras de Madre Teresa de Calcutá. Porque nós amamos tanto esses espíritos que vêm sobre nossa responsabilidade e nos afeiçoamos tanto, porque uma existência inteira para nos favorecer o exercício do amor. E que nós muitas vezes queremos aprisionar esses seres ao nosso lado, sem entender que somos todos filhos do mesmo pai e irmãos de caminhada, independentes de papel, mãe e filho. Madre Teresa de Calcutá nos diz assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará ali a semente do caminho ensinado e aprendido. Para todas nós, mães, que trazemos essa responsabilidade de favorecer o ensinar a voar, a sonhar, a viver, a cantar, a pensar. Cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós é um espírito com uma bagagem. Não queiramos que os nossos filhos se tornem aquilo que eu quero que eles sejam, mas que tenhamos a sabedoria de entender que eles são identidades diferentes daquilo que eu ensinei, passei e sonhei para o seu destino. E que eles vão se constituir. Se eles hoje demonstram vícios, dores na sua caminhada, imaturidades, inclinações negativas, que nós possamos entender que a semente do caminho ensinado está ali. Um dia vai florescer.
para os filhos, que não tem aquela mãe dos sonhos. Perdoem. Porque cada um de nós precisa desenvolver o amor que precisa para o outro. Divaldo Franco trouxe uma página sobre o Dia das Mães no livro Vivências do Amor e Família. Quando ele estava terminando essa reflexão que ele nos trouxe, ele disse que o espírito de Ana Jarvis, aquela criadora do Dia das Mães, se aproximou e disse-lhe este pensamento: que ele escrevesse, e nós vamos transmitir às mães, os filhos e a todos que nos ouvem. Neste mar de ingratidão, que é a vida física, pelo menos uma vez no ano, recordemo-nos de quem merece a nossa permanente gratidão. E se por acaso alguma mãe não merecer extensas homenagens, o problema não nos pertence, porque o nosso compromisso é amar. Então, diante de todas essas nossas reflexões, amar sempre deve partir de nós. A todas nós, mães que se fazem mães na profissão de professor, de enfermeira, de médico, que são mães, porque amam no cuidado. A todos, na maternagem, na maternidade, a todas nós, aos pais que se fazem mães, que nós possamos, amanhã, elevar os nossos pensamentos a Deus e favorecer uma prece. Pensamentos de harmonia, de paz, para todas as mães. Principalmente aquelas que mais sofrem. Na ignorância, no distanciamento. Mas também favorecer as mães que amam muito mais amor que elas merecem. Que Jesus nos abençoe. Um abraço a cada uma de nós. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a oportunidade feliz que nos uniu nesta data. Muito obrigada e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.